Boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se chama Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos desse livro. Inicialmente, nós queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos, para que o nosso estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem o microfone para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do nosso Pai Celeste e do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, Boa noite. graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos começar aqui agora, então. Chegaram bem na hora que eu vou botar já o resumo. E a gente está na parte 2 do capítulo 10, né? Vou botar sempre, bota um pedacinho da parte um para que a gente possa entender, né? Porque esse negócio de ficar dividindo os capítulos também às vezes atrapalha um pouco o entendimento. Então, nós terminamos semana passada, quando o Bezerra estava falando ali, que todos aqueles que se encontram em desalinho, em desatenção, desajuizados, frívolos, os maus, os viciados, eles se encontram mergulhados no mal que cultivam e se tornam receptivos, ou seja, entram em sintonia aos fenômenos com os quais se afinam. Aí o Miranda vai colocar, porque aí o Bezerra foi lá, deu várias maneiras da pessoa, né, se proteger. Aí o Miranda vem e fala, mas como proceder, porém, com os indivíduos que se creem ou que estejam enfeitiçados, debatendo-se nas garras de obsessores dessa classe ou sob os vigorosos martelos das ondas mentais negativas que os alcançam e afligem. Então, Bezerra vai dizer que para fazer com eles é infundir confiança em Deus e em si mesmos, demonstrando-lhes que se encontram assim porque o querem, desde que deles mesmos depende a libertação, induzindo-os à renovação mental e moral, com a consequente alteração de conduta para melhor. Além disso, e principalmente, esclarecê-los a respeito das leis de ação e reação, demonstrando que sofrem porque devem e que a sua recuperação irá exigir-lhes correspondente esforço à gravidade em que se encontram, concomitantemente encaminhá-los ao estudo do Espiritismo, que os auxiliará no trabalho de libertação espiritual, armando-os de valores para as futuras lutas evolutivas. Aqui eu vou dar uma paradinha para trocar de arquivo. Por quê? Porque a gente está vendo que o Bezerra está usando ali uma palavra que ele está usando, ele usou o termo da ação e reação. Volta e meia a gente fala isso aqui, né? Então, aí eu achei também uns locais, uns esclarecimentos interessantes, e aí eu trouxe para cá uns textos que eu resumi. Primeiro eu peguei no portal Espiritismo com Kardec, um texto resumido e baseado no texto de Edson Figueiredo de Abreu. E aí ele vai falar, por que que alguns espíritas se confundem? Uns falando de karma, outros de ação e reação, e outros ainda de causa e efeito. Quando nas obras espíritas de Kardec, né, não existe qualquer menção a essas leis. Então, a gente parar para pensar, a gente não existe essas leis na codificação. E a resposta que ele traz, né, é interessante. Ele fala, se pesquisarmos as obras da codificação espírita, não encontraremos nenhuma menção à lei de causa e efeito. Na realidade, essa lei é percebida através do estudo dos livros, principalmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo
e o céu e o inferno, que nos levam à constatação da existência da lei de causa e efeito. Podemos concluir isso por um princípio utilizado pelos espíritos superiores, quando esclarecem a origem das dores, dizendo que para todo efeito existe uma causa, e não há causa sem efeito. Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, intitulado Bem-aventurados aflitos, podemos entender que os tormentos que possivelmente estejamos enfrentando são, na realidade, o resultado de escolhas e atitudes por nós mesmos adotadas, quer seja ainda nessa existência ou até mesmo em uma ou mais existências anteriores. Na verdade, vamos perceber que, na maioria das vezes, os desconfortos são oriundos de ações dessa vida mesmo. Também no livro, aí eu acrescento, eu que acrescentei, isso aqui é do texto do Edson, né? Desse que tá, Edson Figueiredo. E eu acrescentei algumas coisas também para esclarecer mais, lá no livro dos Espíritos, que tinha, no ensaio teórico da sensação dos Espíritos, a pergunta 257, que vai falar também que os sofrimentos desse mundo independem, algumas vezes, de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Então, aqui está falando, efeito de causa. Ele não diz, Kardec não diz que existe uma lei de causa e efeito, mas tudo que ele vai explicando, a gente conclui isso. Mas aí, continuando o texto lá do artigo, o Edson fala que é importante ressaltar que a lei de causa e efeito não é invenção da doutrina espírita, pois na antiguidade já se tinha conhecimento dela quando se dizia olho por olho, dente por dente, que é a famosa máxima da lei de Talião, princípio central do Código de Hammurabi, um dos primeiros códigos legais escritos da história. Esse Código de Hammurabi é do século XVIII a.C., da Mesopotâmia. Então, se fala esse negócio de olho por olho, dente por dente, aí geralmente o pessoal se refere como se fosse Moisés, né? Mas não é não, bem antes de Moisés. Então, ele continua falando, Jesus ensinou a semear o bem para colher o bem. E aí eu achei esse outro texto aqui, que ele, que é ele, né? Ensinou que todas as nossas ações, que seriam as causas, ou a semeadura, sejam elas boas ou más, terão consequências correspondentes. Ou seja, o efeito da causa e a colheita da semeadura em nossas vidas e na vida dos outros. Tudo que você planta, ações, palavras, pensamentos, você colherá. Muitas vezes multiplicado, seja para o bem, em alegrias e bênçãos, ou para o mal, tristezas e destruição. Em Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele fala: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Jesus fala, em Mateus capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo suas obras. Então, é isso tudo vamos entendendo o sentido que é o mesmo que está dando para a lei de causa e efeito. Já a lei de ação e reação, que o pessoal também, que aí no caso aqui o Bezerra falou de lei ação de reação, e também tem o livro do André Luiz, do Chico Xavier, que chama Ação e Reação. Ela é utilizada como que se fosse um sinônimo, mas na verdade ela é a conhecida terceira lei da física de Newton, que diz que para toda ação sobre um objeto, em resposta à interação com outro objeto, existirá uma reação de mesmo valor, intensidade e direção, mas com sentido oposto. Então, essa é a verdadeira lei de ação de reação. Só que ela é usada, esse termo é usado como se fosse o sinônimo de causa e efeito. Então, apesar de ter sentido parecido, a lei de causa e efeito, e é que esse autor está falando, ela atua no campo espiritual e se difere da lei física de ação e reação, principalmente pelo componente da vontade do ser humano, que é o espírito, a qual chamamos essa vontade que é o livre-arbítrio. Já na ação e reação, o efeito é material e o retorno é imediato com a mesma intensidade. Na lei de causa e efeito, o retorno, ele disse, é espiritual e fatalmente também ocorrerá, podendo até se manifestar no corpo físico,
mas não necessariamente será imediato e com a mesma intensidade. O que importa é que nós devemos considerar que este retorno, né, que quando a lei você vai causa e volta, coisa e tal, esse retorno poderá ser modificado pela maior de todas as leis, que é a lei de amor, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Tá na primeira carta de Pedro aí, de capítulo 4, versículo 8. Então aí ele continua dizendo: se o espírito se equivocou e plantou dores numa existência física, ao desencarnar, talvez possa adquirir consciência e arrependimento. E para recuperar-se dos erros cometidos, poderá, por sua livre escolha, numa nova existência física, semear o bem e o amor. Pode, inclusive, haver casos em que a reparação ocorra somente em outra existência, não tão imediata quanto a anterior, pois o espírito precisa adquirir o conhecimento necessário e se capacitar adequadamente para superar seus equívocos e nem sempre ser obtido de imediato. Então, pode acontecer que durante uma encarnação a pessoa não consiga reparar porque ela ainda está aprendendo, adquirindo conhecimento, ou né, passando por provas, e aí na outra, mais uma reencarnação mais na frente, ela vai conseguir reparar alguns erros. Isso também não é imediato. A lei de causa e efeito também não tem nada a ver com a lei do karma, ou karma, que igualmente não consta da codificação espírita, mas também muita gente usa, inclusive o Miranda e o Dr. Bezerra, volta e meia fala seria as leis kármicas, eles comentam, eles usam muito o termo kármico, a gente que está estudando aqui há mais tempo vai lembrar, no sentido de ser uma consequência, tá? E também como se fosse um sinônimo, mas a chamada lei do karma, ela pertence ao hinduísmo, e ao budismo. Kardec em nenhum momento mencionou esse termo. Ela tem um real significado para essas culturas milenares, que são bem diferentes da cultura ocidental. Para essas culturas, a palavra karma define as consequências das ações dos indivíduos, boas ou más, que geram reações idênticas, que os atingem na mesma intensidade nessa encarnação ou nas próximas. Então, isso aqui seria o karma. Continua o autor falando. Vejam vocês, então, que o significado se refere a ação boas ou más. Porém, o espírita desavisado utiliza a palavra karma de forma equivocada, principalmente para exemplificar as coisas ruins que ocorrem com as pessoas. Se uma pessoa está passando uma situação difícil, é comum ouvirmos no meio espírita: calma, que isso aí é um karma. E as coisas boas e positivas também não são karma? Então, no dicionário, aí eu fui ver o significado de karma, seria o conjunto de ações e consequências que uma pessoa acumula ao longo de sua vida e que influenciam o seu futuro. E isso já está meio que com consenso, né? No popular já existe já o karma como se fosse isso aí, as ações, as consequências. Na cultura popular, é a ideia de que as boas ou mais ações de alguém retornarão para ela de alguma forma no futuro. E também vi que na filosofia seria o conjunto das ações do homem a que se atribuem consequências determinativas do seu destino. Então, muitos falam como se fosse um sinônimo de destino, né? Então, aí, prosseguindo aqui o texto do autor, ele fala que iremos progredir incessantemente. Esse nosso progresso, porém, se fará balizado pela lei de causa e efeito, mas ancorado pelas demais leis da natureza, das leis divinas, tendo como base principal a lei de justiça, amor e caridade. Lentamente, então, de forma autônoma, ou seja, é o espírito que cria, né? Lembrando sempre que nós somos os criadores do nosso destino, na verdade, né? Nós estamos aqui semeando para colher na frente, e estamos aqui colhendo o que a gente semeou antes. E aí ele fala lentamente, então, de forma autônoma, aí através das várias e várias experiências, nós progrediremos, nos instruindo pelas experiências oportunizadas, por nossas escolhas, livre-arbítrio, e sofrendo as consequências delas, causa e efeito. Assim, entenderemos as diversas leis da natureza e aprenderemos a conciliá-las na busca de nossa ascensão espiritual. No texto no site do Consolador, o Jorge Hess, também, não sei se você fala o nome dele, ele coloca algumas coisas interessantes que eu achei no capítulo 5 do livro Céu e Inferno, que a gente também sabe que tem. Kardec diz categoricamente que o sofrimento atual é apenas resultado da imperfeição de que ainda não nos livramos e não
necessariamente de atos errados do pretérito. Então, isso aqui é uma coisa que acontece muito, confusão, né? Sempre se fala, ah, tá assim, porque errou no passado. E aí, o que que acontece? Aqui fica sendo basicamente que o sofrimento é inerente à nossa imperfeição. Então, se a pessoa tem a imperfeição, como todos nós temos, né? Não adianta, a gente ter esse resultado. E não é porque só porque a gente fez um ato errado que vai ter essa ou aquela consequência. Temos isso para poder. E aí ele coloca até um exemplo aqui interessante que ele fala. Ou seja, o orgulhoso sofre as consequências do orgulho. O egoísta sofre os efeitos do egoísmo. Mas que fique bem claro uma verdade: ninguém reencarna para passar pela lei de Talião, que era o caso ali, né, de olho, dente por dente, mas para superar a imperfeição e evoluir por meio do trabalho no bem, no limite da força de cada um. No item 9 do capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec assinala: não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para sua purificação, para acelerar o seu adiantamento. E aí esse autor aqui, que é o Jorge, ele vai dizer: enfatizamos que não estão corretos aqueles que generalizam e afirmam que todo sofrimento é resultado de erros praticados no passado. O desenvolvimento das potencialidades, a subida evolutiva requer trabalho, esforço, superar desafios. Nesse caso, é a aprovação e não a expiação. Ou seja, são as tarefas a que o espírito se submete a seu próprio pedido com vistas ao seu progresso, à conquista de um futuro melhor. O que nos ocorre é, na relatividade, ou seja, nessa situação de relatividade, um espelho do passado recente ou mais remoto, e o que podemos colher amanhã resultará relativamente da nossa semeadura do presente. E para fechar aqui um resuminho de lei de causa e efeito, toda ação, palavra, pensamento gera consequências. Positivas irradiam vibrações elevadas, vão gerar mérito. Negativas irradiam baixas vibrações, geram expiação e provas que o espírito vivencia em futuras reencarnações, com finalidade educativa, nunca punitiva, tá? Nunca é um castigo. A palavra castigo, inclusive, punição, significa corretivo. Kardec, quando usou a palavra, volta e meia você vê ele falando punição e tudo, ele estava usando, e a tradução mais correta seria corretivo, que não era uma punição, é para corrigir, a pessoa aprender. O objetivo da reencarnação é a autoeducação, corrigindo as imperfeições e buscando o bem, transformando o erro em aprendizado. Então, aqui, só para a gente fechar com uma definição de causalidade, é a relação entre dois eventos consecutivos, sendo o segundo evento uma consequência do primeiro, ou seja, causa daqui e o efeito que vem no dominó que vai cair em cima da pessoa mesmo. E, no caso, uma figurinha para ilustrar. Vamos voltar para o nosso texto, então. Eu dei a paradinha só para esclarecer que o Bezerra fala aqui, né? Esclarecer a respeito da lei de ação e reação. Demonstrar que sofrem porque devem. E aí tá, tirar a ideia de ficar de punição, a ideia de castigo. Então não é isso que ele quer dizer. E eles sempre estão usando ação e reação e karma como uns sinônimos, tá? Isso aí é comum também a gente ver. Não é nada de errado, mas se você for na risca, né, o conceito da risca, a gente entende que é essa lei Ação e Reação, que também André Luiz usou no seu livro, que é muito bom o livro, usou como se fosse um sinônimo de causa e efeito. E aí o Miranda continua perguntando para ele, que aí os indivíduos que estariam, né, na situação de achar que está enfeitiçado e tudo, aí o Bezerra fala, olha, vamos lá, vamos, que ele fala, dar confiança, né, aumentar a confiança, reduzir a renovação mental, vamos esclarecê-los e encaminhar o estudo do espiritismo. Aí o Miranda fala, mas se esses indivíduos já se encontrarem em tratamento em núcleos de vinculação afro-brasileira, como aquele que eles estão lá, né? Submetendo-se às práticas ali existentes. Ou seja, estiver indo lá só para levar aqueles passes, usando aquelas ervas, aqueles banhos, e a pessoa, como é que você vai levar ela para, vem cá, vamos estudar e coisa e tal, né? Aí ele pergunta nesse sentido. E aí o Bezerra fala, olha, sem produzir-lhes choques desnecessários,
quanto à eficiência do método utilizado ou na área da fé, estimulá-los a dar passos mais amplos, fazendo com que busquem o esclarecimento espírita, que liberta para sempre, a fim de que, liberando-se de um problema, mas permanecendo nas atitudes levianas com que se comprazem, né, como eles têm prazer, não venham a cair em mais graves dificuldades de solução mais complicada e difícil. Então, se a gente consegue fazer com que a pessoa estude um pouco a doutrina, ou a gente esclarecendo, né, ou levar a algum outro lugar também onde ela possa se esclarecer, ela vai, que ele fala aqui, ela vai ver que não pode ficar nas atitudes levianas, porque muitas pessoas vão fazer esses tratamentos não só aqui nesse de vinculação brasileira, não, gente. A gente vê isso também nos centros espíritas, né? Que a gente vê muita gente indo ao centro só para receber seu passe e continuar com o mesmo jeito de agir. A pessoa assiste às vezes a palestra e não leva em consideração nem, às vezes não está nem prestando atenção, ou então naquele momento ela, é isso mesmo, mas depois esquece e não fica se esforçando para se melhorar. Então é isso que o Bezerra está alertando aqui. Se a gente conseguir pelo menos fazer com que a pessoa perceba que o tratamento não é só de fora para dentro, é você buscar dentro de você como você pode se melhorar, sua autotransformação, né? Se tornar uma pessoa melhor em todo sentido, especialmente na parte, na conduta moral, tudo, a pessoa não vai cair mais em outras dificuldades, que vai ter uma solução mais complicada e difícil, que a gente sabe que se a obsessão for piorando, depois fica pior para consertar. E ele continua falando: liberando os obsessos e enfermos da alma das suas aflições, Jesus sempre recomendava uma terapia preventiva, propondo: não voltes a pecar, a fim de que não te aconteça algo pior. Entendamos a palavra pecado de forma ampla e mais completa, como todo e qualquer desrespeito à ordem, atentado à vida e desequilíbrio moral íntimo. Esse retorno, as baixas vibrações que a pessoa, no caso, voltando a pecar, né? Ela retorna às baixas vibrações, atrai ondas equivalentes e companheiros do mesmo teor. E aqui uma observação em relação à palavra pecado. Em aramaico e hebraico, que são línguas semíticas, as palavras para pecado são múltiplas. Mas as principais, aí, nessa esclarecimento aí tem, escolhendo xé, parece que fala chet, não sei, que significa errar o alvo, indicando falha em um padrão ou um propósito divino. Então, o pecado pode significar isso. Avon, ou avon, que aponta para a iniquidade, culpa e maldade deliberada. E ra, que se refere ao mal, à maldade e à corrupção geral. Então, revelando que pecado é desvio, erro, culpa ou maldade. No Espiritismo, a palavra pecado é vista como imperfeição, erro e desrespeito ao desvio da lei divina. É quando a conduta não está em harmonia com as leis de Deus, como o amor e a caridade. Então, em relação a essa frase que ele fala aqui, retorno às baixas vibrações, né, esse retorno atrai ondas equivalentes e companheiros do mesmo teor, vamos trazer aqui um textinho de Emmanuel, ilustrado, né, que diz que a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Tá? Fala de Emmanuel no livro Roteiro. Então, a gente lembrar, né, que nós ingerimos pensamento o tempo todo. A gente pensa que a gente não está, mas é o tempo todo aquilo vem a vibração e volta na ressonância. Por isso é muito importante a gente estar o tempo todo em observação do que está pensando, né? O vigiar e orar sempre. E nós estamos sempre assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Você sabia? Então agora vamos dar uma paradinha
para que a gente possa comentar essa primeira parte aí do estudo. Você... Essa questão que você colocou de definição de karma e tudo, é mais uma definição mesmo. Não existe esse termo na codificação, mas o significado é o mesmo, né? Você está inserido na lei de causa e efeito. Eu acho que o karma é um termo um pouquinho mais específico para algumas questões e a lei de causa e efeito é uma coisa mais abrangente, né? É uma questão mais abrangente. Então, nós todos estamos inseridos nessa lei, né? Uma lei divina, e invariavelmente a gente vai responder, né, por nossos atos, sejam eles bons ou maus, né? E, o que a gente faz a gente pensar é que quando a gente tem essa consciência, né, desse entendimento, que às vezes a gente tem, você Carla, observa dá que para... Carla, pode falar mais perto do microfone? Está um pouquinho baixo. tá melhor, é Melhorou. que eu estou na rua, né, tá ruim. Então, quando a gente tem esse entendimento da lei de causa e efeito meio que inconsciente, né? A gente traz essa memória, né, quando a gente reencarna, mas muitas vezes as pessoas negam, né? Principalmente aquelas pessoas mais materialistas, mas negando ou não, nós estamos inseridos, né? Por ser uma lei divina, uma lei da natureza, nós vamos responder por todos os atos, né? Então, independente dos termos utilizados, a questão é o que nós vamos fazer com o que a gente tem, né? Você falou do orar e vigiar, porque é isso. Quando a gente não está vigilante, nossa cabeça é invadida por todo tipo de pensamento, certamente nós vamos passar por alguma atribulação. Isso tudo faz parte da, da- do efeito de uma causa que nós trouxemos para a nossa vida. É isso. Eu não botei aqui, mas eu estou lembrando lá também no Evangelho das causas atuais da aflição, né? E lá também, eu me lembro que eu sempre tenho esse exemplo na minha cabeça, que diz que a maioria, como eu já reforço aqui nesse texto do anexo, né, que eu vou enviar, que a maioria a gente pensa que não, isso aí é coisa de outra existência. E a maioria a gente agiu, né, pensou ou fez nessa existência, né, e que a gente está agora vendo a consequência. Porque é aquele lance, né? Toda causa tem um efeito, você vai agir de uma maneira. E é isso, eu acho muito importante a gente lembrar essa história do pensamento. O pensamento cria tudo, é uma criação nossa. A base nossa é o pensamento. Depois que a gente pensa que a gente vai agir, às vezes a gente age sem pensar, mas a maioria das vezes a gente está ali pensando, passa pelo pensamento rápido e você faz uma atitude, você tem uma atitude, você fala uma palavra, e nisso tem que passar por essa, pelo menos, ou menos pela sua mente. E o que que acontece? Se você tiver com isso já, com aquilo já negativo dentro de você, você vai só irradiar essas situações. Então você vai criar situações negativas, pessimistas. E aí a importância começa aí. Porque se você já está fazendo, já está nessa criação básica, é a base, tudo que vem depois, o quê? Se você vai criar um momento de alegria, de felicidade, se você já está ali cabisbaixo, achando que tudo vai dar errado, que o mundo está horrível, que toda a situação do Brasil e do mundo está horrível, a pessoa fica numa energia. E é muito importante a vibração, a sintonia, pode usar a palavra que for, energia, vibração, sintonia, Miranda chama de ressonância. Isso cria essa. Você vai sim, tem gente que é mais sensível que sente ao seu redor. E quanto mais você se deixa mergulhar nessa vibração, mais você fica pior.
Quando é uma vibração ruim, lógico. Então, é importante perceber nesses momentos, daí vem esse exercício de autoconhecimento, perceber nesses momentos que você está começando a ficar dentro do redemoinho. E aí já está ali, falando, reclamando, e aí daí a pessoa vendo as notícias e começa a ficar com uma rebeldia, com uma irritação. Não tem como isso produzir nem criar uma alegria, uma felicidade, que você vai passar um dia super feliz. Ah, eu já acordei toda indignada com tudo, eu estou muito feliz. Não existe isso, gente. Então, precisar, porque não adianta ficar. O que que você pode fazer? Você pode fazer algo concreto no momento que você sabe de uma situação que está te afetando? Tudo que você puder fazer concreto, você vai lá e faz. Para quem não pode fazer concreto, a primeira coisa para fazer é uma oração. Aí vai fala, vai ficar só rezando, né? Que coisa. Não é assim. Se você tem o que fazer, se você pode fazer algo, vá e faça. Agora, se você está colocado numa situação, num local, que você só pode olhar e ficar se lamentando, reclamando, lastimando, né? Praguejando, só falando mal, o André Luiz já falou, o mal não se comenta. Aí fala mal do fulano, do ciclano, daquele que está lá dirigindo o lugar tal, o outro que está governando. Não resolve. Você só está irradiando energia ruim. Não tem como você irradiar energia positiva para ajudar a paz no universo. Não tem, gente. Vocês, para quem pensa diferente, me desculpa, porque isso você fisicamente, né, concretamente, racionalmente, você está criando aquela energia que você está exalando. Então, se você estiver vigiando e ficar o tempo todo nesse momento que você está para ter umas causas, né, boas, dando bons resultados e bons efeitos, é você vigiar o que você está fazendo. Porque se você está vendo uma situação, aí, bom, eu posso ajudar com o quê? Ah, tá tudo tão ruim e não sei o quê, e as pessoas estão sem comida, então vai lá, começa a se movimentar, pega uma instituição, vai lá, começa a ajudar aquilo ali, faz um movimento. Tem que ser a oração também ela é com movimento. Né? A gente vai, a oração é caridade em ação, que muitos falam também, né? Ou é o contrário, não sei. Eu sei que assim, você que puder fazer, vai e faça. Faça logo. Agora não está podendo fazer, então vai lá e faz sua oração. Porque não é para ficar parada na oração, esperando que o mundo mude. Faça a sua parte em todo sentido, no seu alcance, no seu esforço, para que conseguir mudar. E aí a gente tem que ser a paz que a gente quer no mundo. Se eu não tiver em paz, irradiando paz, eu não posso querer que o mundo não entre em guerra, porque eu acho muito legal, né? Uma pessoa tá lá e fazendo isso, fazendo aquilo, não posso. Se eu estou irradiando a energia já que não é de paz, eu tenho que ser. Eu sou a favor do pacífico. A pessoa ser pacífica. Ela não é essa aquela que fica parada olhando o mundo. Não. Eu sou uma pacificadora, eu tento pacificar tudo. Agora, para ser pacífica, eu tenho que ficar pensando na paz. Eu não posso ser contra a guerra só. Eu não posso ser contra a guerra. Eu tenho que ser a favor da paz. O foco é outro. A gente ficar, sou contra a guerra, sou contra isso. Não. Quanto mais a gente falar que a gente é a favor do bem, a favor da paz, mais a gente muda. Olha como é que o foco muda. Olha como é que só da palavra já muda, já irradia coisa diferente. Então eu acho que é importante a gente deixar isso claro aqui, e eu vejo isso muita gente falando, não é só nos livros aqui, são pessoas que também fazem palestras pensando nesse sentido da que a gente possa sempre fazer radiação do que é bom. Então, toda vez que a gente se sentir envolvida numa vibração ruim, situação ocultada no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso país, aí a gente começa a ficar se sentindo mal, muda a sua vibração. Porque assim que você começar a ficar irradiando essa energia ruim, nossos irmãos tristes, revoltados, e irritados, e indignados com as revoltas, rebeldia, chegam para perto, porque a vibração atrai. E aí eles vão ficar juntos. É isso mesmo, né? Ah, tá muito ruim aqui, e essa vida tá mal, e aí começa a colocar pensamentos pessimistas. Aí a pessoa fica o quê? Começa a cair na depressão, porque não consegue resolver nada, começa a fazer nada. Cai na indignação que não é produtiva. A indignação tem que ser produtiva. Tem que produzir alguma ação. Vai lá e faz alguma coisa. Ah, não pode fazer, então não adianta ficar falando mal. Entendeu? A gente ficar falando mal e ficar divulgando tá comemorando, fulano ficou assim, outro ficou assado. Não tem disso. Quem fica comemorando mal também está irradiando o mal. Quem está a favor de que essas coisas se propaguem, muito que bem. Depois vem as consequências, né? O efeito da sua causa, que é que a gente está falando aqui, né?
E que mais? Dessa aí, essa parte de causa e efeito foi mais, mais acrescentando, porque o que o Bezerra está colocando ali é em função do que a gente faça esse trabalho de com os espíritos, com as pessoas que estão passando por problemas que você vê que está ali, uma obsessão muito séria, né? No caso. E aí elas estão ali nas aquelas ondas mentais negativas que ele coloca aqui, com obsessores, né? Que essas pessoas também elas estão acostumadas com esse tipo de, no caso do que procura essa ajuda, a precisar disso, de que alguém vai, ajude, leve e cuide, trata. Não adianta, cada um tem o seu limite, sua reação, a carência, a pessoa quer um aconchego, né? Um acolhimento. Então ela precisa de que está ali, ali naquele tipo de tratamento que eles fazem, aquilo ali acalma o coração das pessoas. Aí elas se sentem até melhores para conseguir enfrentar qualquer problema, né? E aí ele também fala que a palavra pecado, prestar atenção, que ó, o pecado é sempre esse erro, né? Falar, eu pequei agora, agora eu vou sofrer as consequências. Não, esse foi um desequilíbrio seu, um desequilíbrio moral íntimo. Então, você fica, tenta voltar para o seu equilíbrio, né? Que a gente tem que estar sempre isso, saiu do prumo, volta. Então, isso aí, a palavra ficou muito em função de outras religiões, ficou muito forte, pecou, agora vai ter que pagar o pecado. Mas não é, você consegue mudar, porque é a hora que você vai produzir, né? Você vai ter causas, vai causar melhores efeitos para sua vida, você vai semear, e aí tem uma coisa bem que ele colocou aqui na mente de recordação, lembrando que devemos considerar que o retorno que a pessoa tem, né, que acha que a lei do retorno, ela é baseada na lei do amor, porque Pedro falou, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então a pessoa que acha, eu já fiz muita coisa errada, nessa existência, então, minha nossa, não tem como. Agora estou aqui, vou ficar ali só sofrendo as consequências. Não. Quanto mais você agora tem tempo, pegando cada minuto do seu dia, para que você faça uma atitude, que você possa transformar isso em uma caridade para alguém, moral, material, seja o que for, o amor cobra a multidão de pecados. Você pode chegar ao final da existência e às vezes estar lá, botar na balança e deu que deu uma equilibrada mesmo que tenha feito vários, né, que tenha vários, entre aspas, pecados, né, vários erros nessa existência, você não tem, isso aí já passou. Você fez uma coisa errada numa época que você, hoje em dia, você fará. Isso é que a gente tem que pensar. Ah, mas eu acho certo. Se eu fosse acontecesse comigo, eu ia fazer a mesma coisa. Bom, tá, então não aprendeu nada. Porque se você está fazendo, está entrando numa linha de pensamento que tem que fazer algo que não vai, né, que vai causar algum problema para outra pessoa e tudo aí já não dá. Já está contra a lei de Deus, então aí realmente você também vai querer, tá querendo criar mais, né, mais débitos para você. Mas se você tem condições de pegar e usar o seu amor, sua caridade, seja lá o que for, seu esforço, seu tempo, seu trabalho, tudo o que puder, é o esforço que a gente faz para poder se melhorar, né? Isso é o verdadeiro espírito, tá lá se esforçando. Aí você vê que os seus erros vão ser, pode ficar na balança, no final a gente pode equilibrar isso aí. E aí, com isso tudo, nós não vamos ter que ficar pensando, não vamos sem progredir, gente. A gente já falou isso aqui. É uma fatalidade. Não tem como, vamos todos chegar lá. Querendo ou não querendo, ficando parado e estagnando, vai chegar um dia que nós vamos nos tornar espíritos puros. Isso aí não adianta. A pessoa pode querer estacionar, mas daqui a pouco vai levar uma cutucada para ir para frente, pelo menos eles falam nos livros, né? Então, é exatamente, a gente tem que ver isso. E também não pensar que tudo que está errado, que foi errado no passado, agora você tem que pagar agora uma coisa, eu estou pagando, que né, nem pode usar esse termo, porque não é tudo uma situação do passado, às vezes, que você está querendo agora passar por uma prova para você evoluir. E a gente já viu isso, vê muito também no livro Céu e Inferno, né? Quando a gente vê que tem espíritos que vêm, às vezes, com deficiência mental, não muito, mas física, e que aí, na casa, a pessoa está aproveitando ali, né? Aquela experiência. E ela está ali para. Ela escolheu aquilo para seu adiantamento. Ela vai passar por aquilo, tem até o caso do menino lá, que eu me lembro dos casos expiações, né? É um capítulo lá que é expiações terrestres. E o menino, o Marcel, ele vem e tá lá e todo sente dor direto, sem parar, uma criança. E aí o médico fala, mas você tá falando, não, eu quero que você me dê mais remédio, porque eu não quero ficar.
gemendo, que eu sei que eu deixo as pessoas sem dormir. E ele ali, preocupado com os outros, não estava preocupado com a dor dele. E aí depois, a gente conversando, né, com o espírito, vê que ele é um espírito que pediu isso para dar o exemplo, para que as pessoas vejam que, como a gente suporta a dor com resignação, né, no caso, no sentido dele ali, com resignação, com força, com fé e confiança em Deus, né, aí a pessoa consegue crescer mais. E ele pediu como prova. Então, assim, isso tudo tem que ver. Ah, tá aí. Tá vendo? Esse pessoal agora veio sem perna, fez isso, fez alguma coisa no passado. Esquece essas relações. Não podemos falar isso nunca. Não podemos julgar nunca. Lembrar que a gente não pode julgar nada. Quem somos nós para julgar alguém ou julgar, condenar? Nós não temos noção das coisas que a gente já fez. A gente vê aqui nesses livros aqui que ninguém tem noção de nada. A quantidade de histórias que eles contam, né? Então, eu vou continuar mais um pouquinho com o texto, para a gente poder comentar que vão aparecer várias coisas diferentes aqui. Espera que eu cliquei aqui agora. Deixa eu botar o resto do capítulo agora. Até o final, agora nós vamos até o final, né? Então, aí continuando, o Miranda vai perguntar, eles estão lá, ele está conversando sobre a situação do tratamento naquela casa, né? Na casa de casa espírita que eles estão, e aí, nessas casas, eles usam banhos, ervas, e banho de erva, usa erva para beber também, né? Dependendo. E aí ele pergunta: e as substâncias que muitos indivíduos usam para alcançar resultados satisfatórios nos problemas dessa natureza? Que aí lá eles passam essas receitas, né? Agora tu vai, toma banho disso, toma aquilo. Que aí ele está questionando esse tipo de tratamento, que isso não tem no centro espírita. E o Bezerra fala: acredito que, além do fator terapêutico que possam possuir, mesmo que ignorado, porém de resultado incontestável, a ação sugestiva da dependência psíquica e emocional responde pelo efeito sobre o paciente. Ocorre igual fenômeno com os espíritos que se alinham nessa conduta, acostumados com os métodos que a eles atribuem desfecho relevante. Então, o que ele quer dizer? Que a ação, tipo, como se fosse um placebo, né? É uma ação sugestiva, a pessoa acredita que vai dar certo, né? E aí acaba dando certo. Mas ele fala aqui que o resultado é incontestável, mas ele não sabe que nesse ponto, nessa época, né? 40 anos atrás, que o fator terapêutico possa possuir. Ele não está afirmando aqui que não tem, né, que não vai causar nenhuma diferença uma erva tal sobre a pele ou sobre a pessoa, porque, na verdade, vamos dizer, o maior efeito ali vai ser essa ação sugestiva, porque a pessoa acredita que vai melhorar. Aí tem a dependência psíquica, emocional, e vai fazer o efeito, né, sobre o paciente. E também os espíritos que estão ali para serem tratados, também acostumados com esses mesmos métodos, são espíritos que não têm, né? Lógico, são espíritos que ainda estão aprendendo, e aí vão achar também que tem um desfecho, achar certo. Então a pessoa toma um banho, aí ele já acha, não, tem que. Isso aí vai causar diferença. Eles se impressionam com tudo que fala ali. Porque para eles aquilo ali é verdade. E aí o Bezerra continua falando. Normalmente, as coisas têm o valor que se lhes empresta, passando a competição pelo entusiasmo que inspiram ou em razão da disputa que provocam. Então a pessoa fica entusiasmada porque agora vai melhorar, agora eu vou ficar boa, né? E aí a pessoa dá o valor para aquilo e ela vai ter o valor que ele empresta. Num comentário da live lá, eles falaram que, assim, em relação aos atos e uso de substâncias externas, o que nos conduz à elevação espiritual são os movimentos que partem de dentro de nós e que extravasam de nós em forma de vibrações. Então a gente sabe que depende da pessoa querer melhorar, a pessoa está ali, né, procurando um tratamento e tudo, então isso parte da pessoa, isso vai extravasar em forma de vibrações, né, de vibrações então de cura, né, de força, de perseverança, e aí segue, pode até melhorar. Não é o uso de uma substância externa, nem o ato externo que vai levar à elevação espiritual. Isso aí que ele quis deixar claro no comentário. Continuando aí, o Bezerra falando, no diálogo de Jesus com o moço rico, descrito nos evangelhos, Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18, vemos esse fato bem demonstrado. O jovem, que parecia possuir todos os requisitos para entrar no reino de Deus, porque respeitava a lei e os profetas e cumpria fielmente os mandamentos, não se apartara do apego às coisas materiais, levando o mestre a dizer-lhe: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres
Vem e segue-me. O rapaz entristeceu-se, saiu e não mais voltou. A sua virtude era de adorno, inútil. Todos os valores que apregoava na fé tinham menos preço do que aquele que emprestava os bens terrenos, que ficaram para ele, depois da sua morte, sem qualquer valia. E aí o Bezerra conclui aqui falando: conforme consideremos algo, em nossa vã cegueira ou claridade mental, para nós assim é. E aí o Miranda troca de assunto. Fala: então dizem que o branco é a cor ideal para determinadas práticas do medionismo, porque atrai os espíritos superiores. Há fundamento em tal crença? E o Bezerra coloca que, com a consideração que merecem aqueles que assim pensam, o branco é símbolo de pureza, segundo algumas tradições e em determinados povos. Superstição destituída de base racional. Por quê? Embora seja um tom mais higiênico, que absorve menos raios caloríferos, nenhuma influência vibratória exerce em relação aos espíritos, que sintonizam com as emanações da mente, as irradiações da conduta. Talvez que, desencarnados igualmente supersticiosos, se afeiçoem àqueles que se trajam com essa cor, sendo, no entanto, ainda atrasados. Então, baseado em cor de roupa, já sabe que isso aí é para pessoa que ainda está com aquela, vamos dizer, com aquele pensamento, né? Vamos guardar aquela crença, e aí não tem influência vibratória. A pessoa pode acreditar que tem, aquela história do ano novo, veste branco para atrair isso, veste amarelo para atrair aquilo. A gente sabe que isso aí, é, para nós, espíritas, sabemos que é uma superstição, a pessoa está ali achando que aquilo vai atrair, mas o que vai atrair mesmo é o pensamento e o que é só a conduta moral que vai atrair ali, como está falando, emanações da mente e as radiações da conduta. Aí, tivesse, Bezerra fala, isso se isso tivesse fundamentação, seria cômodo para os maus e astutos manterem a sua conduta interior irregular, enquanto ostentariam trajes alvinitentes que os credenciariam a valores que não possuam, atribuindo-lhes méritos que estão longe de conseguir. Ou seja, nada impede que um espírito, né, inferior, né, que esteja querendo enganar, enganador, se bota uma roupa branca e apareça para as pessoas. Se fosse assim, o que vai valer é que os espíritos sabem perceber pela energia, né, pela vibração que aquele espírito está irradiando, que não adianta botar roupa branca, que você percebe que ele está numa vibração baixa, que ela colocando ali, uma vibração negativa, e aí não tem roupa branca que vai adiantar. E o Bezerra continua: os judeus eram muito formais e cuidavam em demasia da aparência, sendo por Jesus repreendidos com severidade, por ele considerar mais importante a pureza interna do que a convencional, a exterior, de muito fácil apresentação, em detrimento daquela, mais difícil e respeitável. A vida íntima do homem oferece-lhe a credencial com que marcha em qualquer direção, caracterizando-lhe a individualidade eterna. Então, isso vai constituir nosso espírito, porque a gente, a partir do momento que a gente vai cada vez mais purificando nosso perispírito e nos, né, nos tornando pessoas melhores, melhor conduta e tudo, nós vamos, que é que ele coloca até naquela parábola, né, que tem que vai estar com a roupa, a túnica no casamento, que não está vestido com a túnica correta. Isso aí é o perispírito, né? A gente sabe que isso quer dizer que você, cada vez mais, você vai, a sua pureza interna vai aparecer mais e vai caracterizar a sua individualidade. E é isso que vai mostrar que você está evoluindo ou não. Miranda agora vai perguntar sobre outra coisa. Por fim, indagaria quanto ao efeito real que produzem os defumadores, tão ao gosto de muitas seitas que os utilizam, conforme algumas religiões o fazem com incenso, a mirra e outras substâncias aromáticas. Então, aqui não é só o defumador, ele estava pondo qualquer um que tivesse efeito, né, de fumaça e tudo, porque tem também, né, tem outras religiões, tem um católico que vai passando aquela, como se fosse um incenso, né, não sei, um defumador também na hora, na missa, cada um usa de um jeito. Ele coloca aqui, algumas religiões fazem. E o aqui é o, acho que é o Bezerra. Esse é o bezerro, coisa errada. Informa-se que o fumo
que se evola dos vasilhames com brasas em que ardem essas substâncias teria ação sobre os espíritos perturbados, ignorantes, perversos, que os afastaria, atraindo em contrapartida os bons e nobres. Não há evidência dessa propalada ação. Então não tem nem lógica, né? Você bota uma fumaça, afasta os espíritos perturbados, ignorantes e ainda atrai os bons, nobres. O odor agradável perfuma o ambiente. E em algumas religiões tem essas práticas um significado simbólico, recordando as oferendas que os reis do Oriente, os magos do Oriente, no caso, né, teriam apresentado a Jesus recém-nascido. As resinas e madeiras perfumadas sempre foram queimadas em cerimônias festivas como fúnebres, para odorificar o recinto. Faziam mais de para poder trazer um odor, né? Trazer um cheirinho, não era nem. Depois foi ficando cada vez mais virando uma crença, né? Entre os homens mais primitivos, resultavam positivas as práticas. Por quê? Sugestionados com os efeitos que lhes atribuíam os ancestrais, que se demoravam no comércio espiritual com os seus, os espíritos fugiam apavorados. Então, os mais primitivos, aí o ancestral desencarnava e eles conversavam, porque, né, ele fala, tem um comércio espiritual. Conversavam o encarnado com o desencarnado naquela época e eles, quando tinha fumaça, colocado, ele dá a entender que eles fugiam apavorados com esses efeitos, né? Que botavam um negócio, pum, saiu, de repente dava um fogo mais forte. Ainda remanescem alguns estados desse teor e muitos desencarnados em fixação com as cerimônias antigas, que eles podem aceitar a aparente ação, fazendo-os afastar-se das pessoas ou lugares com quem e onde se encontram. Então, dá a entender que tem muitos encarnados ainda que está preso nessa cerimônia antiga e realmente se afastam quando você fica lá, coloca fumaça, faz qualquer um ritual desse e eles se afastam já por conta deles acharem que aquilo ali é alguma coisa. Nenhuma força real emana dos defumadores em incensos que possa ajudar, concedendo sorte e solucionando os problemas que aturdem os homens. Sempre interessados em sortilégios e equacionamentos simplistas, sem esforço pessoal, nem mudança moral de profundidade. São sempre os atos, os agentes da realidade de cada espírito, na terra ou fora dela. Consciência tranquila, como efeito de uma conduta digna, é fundamental para possuir um sentimento pacificado. Então, é isso falado. A pessoa, a gente sempre quer algo que vem de fora, né? Vai resolver assim, não tem esforço, não quero mudar nada, só quero me trata aqui e pronto. E aí não muda e não tem como se modificar a vida, né? É para ter uma consciência tranquila, você tem que ter uma conduta digna. Isso é fundamental para o sentimento pacificado. E aí, terminando o texto do capítulo, o Miranda fala que terminada a elucidação pelo nobre, sabe, o instrutor, chegamos ao lar da família Viana. Estavam indo lá para a família, para a casa do Carlos, né? Onde a viúva Catarina e o filho Carlos se encontravam recolhidos. O senhor Empédocles, que é o pai do Carlos, desencarnado, recebeu-nos com afeto e introduziu-nos no lar amigo. Agora, em referência, já está falando aqui, um comentário um pouco que estava na parte um, que é a frase que falou sobre quem alcança o Planalto, de forma alguma pode desconsiderar a planície e o vale onde esteve e de onde saiu. Aí vem uma referência do Livro dos Espíritos, para a gente lembrar, né, em relação a isso, quem está no alto, agora não pode esquecer do quem estava lá, onde você saiu, né, do vale, da planície, lembrando a escala espírita. Na pergunta 100 vai ter a classificação dos espíritos, que Kardec fez de modo didático, né? E ela se baseia no grau de adiantamento dos espíritos, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Então, os espíritos em geral, ali no estudo de Kardec, ele chegou à conclusão que tem três categorias principais que os espíritos admitem, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior, ou seja, os espíritos mais inferiores da escala aí, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal, que é a terceira ordem, espíritos imperfeitos,
que está na pergunta 101, suas características, que somos todos nós, com certeza, né? Estamos aqui na terceira ordem, que tem. Aí vamos às características. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal, rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual. Suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos desprezíveis dos seus sentimentos. É que a gente sabe que muito adiantamento intelectual não significa que é adiantamento moral, né? A gente sabe que o intelectual geralmente vai primeiro. Aí depois aquela pessoa desenvolve. E muitos já estão com aquilo ali já de outras existências, já, aquilo ali já brota dela, né? Uma autoridade moral, um adiantamento moral. E aí, às vezes, nem tem tanto intelectual, mas já esteve numa encarnação anterior que conseguiu desenvolver isso. Agora vem aquela pessoa boa por natureza, né? Mas também ainda está na terceira. Estamos aqui todos nos imperfeitos. Na linguagem de que uso, aí nesse sentido aqui, Kardec está falando sobre, porque ele sempre estava fazendo um trabalho sobre as experiências que ele conversava com os espíritos. Então, ele agora está falando em relação a essas evocações, que quando ele estava conversando, na linguagem que esses espíritos usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, revela um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme pode causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Daí vem a ideia do inferno, que a pessoa vai ficar para sempre sofrendo, né? E aí sempre tem essa. E para aqueles espíritos que, né, estão ali também são ignorantes, no caso ele está falando aqui dos desencarnados, né? Vão ficar pensando assim porque eles não conseguem sair desse redemoinho. Só quando eles abrem a consciência ali para aceitar e fazer um pedido, né, fazer alguma oração, aqui eles conseguem se desligar desses pensamentos. E aí conseguem receber ajuda. Outros comentários foram no caso do diálogo de Jesus com o moço rico, que fala que a sua virtude era de adorno inútil. Então eles comentaram lá que nós somos chamados como esse moço rico a seguir Jesus. E o primeiro grande passo é investir em nós mesmos, na nossa transformação moral. Ser coerente com o conhecimento espírita e realizar o que a doutrina ensina. E a gente fala muito aqui, a teoria, né? Aqui já estamos aqui, 10º livro já na teoria. Estamos quase decorando tudo, mas estamos aplicando. Somos coerentes com o que a gente aprende aqui, né? Além da doutrina espírita, do evangelho e mais os casos que o Miranda conta. Trabalhador espírita consegue alavancar sua evolução quando empreende todos os seus esforços para domar suas más inclinações. Então, a gente sabe, palavras de Kardec, que temos que empreender os esforços. Nós não vamos mudar nessa encarnação só tudo que a gente tem, não, mas se a gente melhorar uma coisinha, já é um ganho, né? Sabemos que essa encarnação aqui é uma das melhores que a gente já tem de muitos e muitos tempos. Estamos aqui com essa claridade da doutrina espírita e estamos aqui estudando, tentando, né, tentando aprender alguma coisa. Mas temos que continuar no esforço para domar as más inclinações. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 2, vai ter um alerta, né? No entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo,
e, sob condição expressa, está revestido da túnica nupcial, a túnica que eu falei. Isto é, ter puro o coração em cumprir a lei segundo o Espírito. Essa túnica nupcial é aquela, como se fosse uma alusão ao seu nosso perispírito, que quando está mais purificado, a gente, e também o coração todo puro, estamos cumprindo a lei, e aí vai mostrar o nosso, né, a nossa vibração mais elevada, e aí pronto, a gente pode fazer parte lá daquele banquete nupcial que está na parábola. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Kardec está aqui no Evangelho há mais de 160 anos já falando. Quão poucos, desde aquela época, né? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos. Poucos, no entanto, serão os escolhidos. E aí a gente lembra aqui que não é Deus, nem Jesus que vai escolher um por um, não. Nós estamos escolhendo. Nós que estamos escolhendo fazer parte, né, ali da seara, da vinha do mestre, porque nós temos que modificar e botar a nossa túnica oficial aí. Se a gente estiver bem, né, já dentro, tentando cumprir a lei, né, a lei de Deus, tendo puro coração, vamos entrar ali no que eu estou chamando, mas para entrar são poucos, porque nós não vamos ser escolhidos porque, aquilo ali é foi um chamado porque ele está me escolhendo, Deus. Não, nós é que temos que nos esforçar para ser aquele que vai entrar. Porque aí diz no item 6: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que é dos céus, né, na verdade. Então, terminamos aqui o capítulo com as suas referências. Agora eu quero ver que vocês comentem aí. Ainda está muito cedo, hein? Vamos lá, ver se a gente tem alguns assuntos para comentar. Eu queria saber de alguém que tivesse essa experiência aí de ter visto alguma essas, desses locais que tem, que ele fala sobre as coisas, né, que são utilizadas, né? Que aqui tem bastante exemplo. Ele pergunta em relação à roupa, em relação à fumaça, em relação às plantas. E aí quem tem, porque na verdade, eu nunca participei num ritual assim, que tem essas coisas todas. Eu já vi algumas coisas, mas não tantas. Que aqui dá para ver que eles utilizam todos esses aparatos, né? E ela consegue, né? A Meliciana consegue ali ter, vamos ver no próximo capítulo, que ela tem, além do tratamento, ela fala lá, eles usam essas substâncias, né? E conseguem resultado satisfatório porque as pessoas estão ali acostumadas com aqueles métodos. Então, assim, no sentido de que se está, o que até o Miranda fala aqui, né, o Bezerra fala no momento, se isso está servindo para ajudar, que seja feito, né? Que isso vai ajudar a pessoa a melhorar, né? A se acalmar, a se sentir mais tranquila. Aí, tendo a certeza que está fazendo, né, um tratamento bom, que agora eu vou ficar boa, aquele negócio, você já visualiza uma solução, né? Só isso aí, é aquele lance sempre da vibração que a gente está irradiando. Que quando você faz esse pensamento, agora eu fui no lugar, eu tenho certeza que eu vou ficar melhor, que eu passei por isso, isso, aquilo. A pessoa já está irradiando aquilo ali abre o canal para receber ajuda, receber, né? Aí o seu mentor que está lá do lado, ele, né, o anjo da guarda, que a pessoa quiser chamar, ele já tem mais facilidade de chegar perto. A pessoa já está ali também propensa a ficar, que a gente fala dócil, né? Que aí tem até a oração que fala que eu seja dócil aos seus conselhos, né? O conselho do nosso anjo da guarda. Tá? É importante que Su, é importante. su, Fala, Sandra. Estava lendo aqui, pode falar. é, eu não sei se esse exemplo
está de acordo com isso, né? Mas você falou em utilização de coisas físicas, né? Materiais, né? Quando eu tinha 10 anos, me levaram para casa da minha avó, que era a madrasta da minha mãe, e ela era aquelas pessoas que acho que hoje em dia ainda continua existindo, né? Que eram católicas macumbeiras, né? Que frequentavam os dois, né? Minha mãe não, minha mãe era super cética e tal, mas aí ela me levaram para lá e eu tomei um banho lá. Fui tomar banho, eu tinha 10 anos, eu me lembro muito bem. E jogava aquela água do pescoço para baixo. E eu lembro do que a sensação interna, porque eu sempre fui uma pessoa ligada na minha sensação interna. Então, assim, eu lembro da sensação interna, porque eu terminei lá de tomar banho, depois eu fui estudar. E estudar para mim sempre foi uma coisa interessante. Eu sempre gostei, até uma coisa divertida, achava até uma coisa divertida. E eu me lembro perfeitamente de eu estudando e de forma assim muito agradável, me sentindo assim muito. Aí passou muito tempo, né? Lembrei disso, aí fui perguntar para minha mãe, já adulta, já, mãe, o que aconteceu? Porque me levou, porque isso só aconteceu uma vez. Aí me levou para casa lá da avó Diva e eu tomei aquele banho e tal. Aí ela falou que meu pai tinha morrido há pouco tempo, assim, questão de um ano, e ela falou que eu estava assim chorando muito, eu ficava sempre muito triste e choramingando e tal. Engraçado, eu não lembro disso, não me lembro da minha sensação antes de tomar o banho. Eu lembro da sensação depois, claramente, né? A sensação agradável. E aí ela falou que levou para, né, para fazer alguma coisa, né? Hoje em dia talvez se levasse num psicólogo e tal, né? Mas naquela época, né, era a possibilidade. E funcionou, porque é, eu me lembro da sensação assim, muito agradável depois de ter tomado aquele banho. E eu não tinha nenhuma orientação religiosa em relação àquilo, não tinha nada. Minha mãe acho que ela nem acreditava, mas ela me levou lá e a coisa realmente funcionou, né? Então, tem mais mistérios, né, que a gente não conhece, né? Porque aquela água, como devia ter alguma erva ali, alguma coisa, eu não lembro. Eu lembro nitidamente da sensação depois de, assim, de conforto, entendeu? De estar me sentindo bem, estar me sentindo leve. E eu estudando, fui Também, estudando. tua mãe deve ter levar como se fosse uma rezadeira, né? Porque também os católicos levam as rezadeiras, não tem isso, rezam. É, É, porque tem muito disso. Pessoal aqui no interior, então, vai, leva lá. Aí eles têm vários nomes, né? Tem a criança tá com quebranto, tá com, como é que é, ou virar, tem um monte de coisa que eles rezam, porque é quebranto, uma chama oração. quebranto. E a oração. E aí tem uma rudazinha, molha, né? E faz. E isso também acontece, porque aquela ali, aquela vibração que a pessoa está colocando, né? É uma oração. Agora, o que é, eu nem assim, eu nem tento explicar o que é, se é vibração, se é isso aqui. Para mim é um mistério. É um mistério. Aí dizer que é a vibração que a minha avó colocou ali, pô, ela é poderosíssima, né? Porque, sei lá, eu também não sei o que ela fez além daquilo, né? Na minha frente, pelo menos, ela não fez nada, É, né? Não sei se ela deu uma o macumbada lá. tratamento, você não sabe como é que foi feito o tratamento. Às Eu, vezes dur- levou seu eu nome, fez dormia no quarto oração. dela, no quarto dela, não, eu dormia num quarto lá na casa dela, quando eu dormia na casa dela, que tinha um gongá. Você sabe o que é um gongá? Não. É um altar cheio de
tranqueira de macumba, entendeu? Assim, imagens. Eu nem sei o que que tinha lá. Geralmente ficava com a cortininha fechada, mas às Ah, vezes a cortininha estava aberta. Eu dormia naquele quarto cheio daqueles negócios ali. Eu sempre não tinha medo. Eu dormia porque de é que tá a fé dela. Você não vai ficar com medo, uma coisa que a pessoa tá fazendo por bem. criança, né? Eu É, era criança e minha mãe não era pessoa religiosa, né? Então, assim, eu me lembro dormia naquele quarto com aquele gongá, que é um. Tinha muitas imagens, até grandes, tinham imagens grandes, né? Assim, no chão, assim. Lembro, mais ou menos, né? Mas alguma coisa ali, quer dizer, para mim é um mistério. Fez é porque falou efeito, fez. dando resultado, não é isso que importa, porque que o Miranda, que o Bezerra fala, Não, fez o bem deu e deu um bom resultado. resultado. Não, e deu resultado e não causou mal para ninguém, entendeu? Exatamente. Não é que nem essas coisas mais sinistras que tem de matar animais e tal, aí É. eu Aí a acho outra energia. estranho. Mas um banhozinho, uma aguinha com uma ervinha, né? Que mal faz? Não faz mal nenhum, E entendeu? era a crença deles, é isso aí. E A faz crença da efeito. pessoa. E olha, eu em adulta, eu já fui em rezadeira uma vez que eu viajei, viajei aí para o interior, aí falaram, tem uma senhora aqui que reza, aí o pessoal, Isso. vai todo mundo lá, e foi lá para a senhorinha rezar, gente. É isso aí. É uma coisa assim curiosa, né? É isso, Saber. Uma boa assim, eu sempre experiência. lembro de experiência porque eu lembro do efeito interno que me deu aquele banho. É porque é do conforto que a sua volta. Eu não Deu um acho, eu alívio, né? acho que é outra coisa. E deu um alívio que interessa, porque com certeza trabalhou no Eu teu, era muito teu criança perispírito. para, assim, para ter, né, para interpretar aquilo de uma maneira. Aquilo foi uma coisa assim muito física mesmo, entendeu? É Não isso aí. sei, eu estando chorosa, os espíritos mais perturbadores poderiam estar ali, né, Te deixando mais se triste. E aproximando e aí, tal, fazendo por as causa do orações, sofrimento, exatamente. né? Aí eles Por causa do fazendo as sofrimento. orações vão ter o resultado que é conversar, e aí ela pode ser uma conversa, conversar com os espíritos, porque aí pode ter, isso a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, mas que aconteceu alguma coisa é o que importa, né? O Foi um que bom ela fez exemplo. além daquele banho, eu não sei se fez, nunca soube, nunca vou saber, né? Mas que aquele negócio fez efeito é impressionante. Quem É mais tem isso, exemplo aí né? de banho e desses, desses instrumentos? Tem muita gente que tem esses exemplos. Fala, Carla. Oi. É assim, essas coisas, né, é um conjunto, né, de coisas, né? A Sandra está falando dos efeitos que ela teve, que ela sentiu. Eu já fiz muitos banhos. Isso realmente é uma sensação, né, de bem-estar muito grande, porque junta várias coisas, né? Junta a sua fé naquela naquilo que está sendo construído, né? Aquilo que está sendo feito ali, a maceração das ervas, né? E você, enquanto você macera as ervas, você está fazendo a sua oração, você está se conectando com os bons espíritos, aqueles irmãos que querem te ajudar, né? Da natureza. Então, é um conjunto de coisas que vão agregando para o seu bem-estar, para o seu auxílio, né? E o trabalho das entidades, né? Dos espíritos, desses irmãos que trabalham com a natureza, né? Então, tudo tem o seu valor, né? Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe levou a gente, eu e minha irmã, numa benzedeira, né? E eu achei tão bonito o trabalho dela. Ela fez uma reza, né? Com um galinho de arruda, né? E o galinho de arruda estava bem vivo e tal, depois ficou murcho.
Não sei o que que a gente aprontou, né? O que que a gente fazia quando era criança, que aquele galho ficou murcho, né? Mas você vê que tem as vibrações, né? Então, eu acho que não desmereço de forma nenhuma o trabalho dos nossos queridos irmãos da Umbanda, né? Que trabalham com as forças da natureza, tudo isso é muito bom. Você vê que quando a gente vai a gente toma um banho de cachoeira, né? Ou a gente vai à praia, toma um banho de mar, a gente não sente uma sensação assim de que foi, né, descarregada, aquela energia pesada, né? A gente não tem essa sensação, por quê? Porque a natureza, né, faz o seu trabalho também, né? Então isso é muito bom, né? Faz parte da, da nossa natureza, né? A gente aqui em contato com o mundo, nós somos energia, nosso corpo, né? Estamos na carne, né? Então, tudo isso aí são elementos de é, agregadores para nosso bem-estar. Tudo também é aquilo, depende muito da nossa intenção, do nosso sentimento, da fé, né? Então, assim, tem muito a ver com o que o Miranda fala, mas também tem muito a ver com a nossa sintonia, né? Se você estiver sintonizado, se você vai fazer um trabalho bonito desse, com a natureza e tudo mais, mas você está ali pensando em coisas materiais, só está pensando em dinheiro, o que que eu vou, aquele dinheiro que eu preciso receber, e não sei o que, qualquer coisa assim, não vai fluir, né? Você tem que pensar no seu bem-estar, numa coisa mais espiritual, né? Quando você tem esse contato espiritual, as coisas fluem melhor, né? Então, tudo é a intenção da gente, né? O nosso coração, o nosso sentimento. Eu, assim, sinceramente, eu adoro, né? Essas coisas, né? Assim, abraçar uma árvore, né? Tô num jardim, vou abraçar uma árvore, né? Para você receber aquelas energias. Gente, eu acho isso muito lindo. É assim, eu acho que tudo isso é válido, desde que o nosso sentimento seja o melhor possível, né? A nossa intenção, a nossa fé envolvida nesse processo seja a melhor intenção, o melhor sentimento possível. É isso aí. Tem alguém mais com algum comentário, um exemplo para contar? Então, nós vamos fechar aqui esse capítulo. Semana que vem a gente começa o capítulo 11, dia 20. E aí o negócio começar a esquentar. Vai ter uma reunião lá que a Merecida vai trabalhar ali tão vigorosa que o Miranda vai ficar até assustado. Mas quem quiser já ir lendo o capítulo para adiantar, mas por hoje já encerramos o conteúdo. Ela faz a oração final para a gente terminar? Faço. Só para eu esqueci de falar do defumador, que você tinha falado do defumador também, eu também fiz muita defumação. Gente, o cheiro do defumador, eu pelo menos, né, adoro o cheiro do defumador. Então, assim, mesmo que não tenha, o defumador não vai espantar os maus espíritos, as energias negativas, mas aquele cheiro do defumador, a oração, o seu sentimento, a sua intenção, sim, junta tudo e vai sim, vai espantar a tristeza, vai espantar o baixo astral, vai espantar tudo de ruim. Então vamos lá, né? Fazer oração. Senhor Jesus, agradecemos por esse estudo, pela nossa retomada, o início do ano de 2026, que seja um ano muito produtivo para o nosso aprendizado, que nós possamos agregar cada vez mais conhecimento, tanto da doutrina espírita, quanto essas histórias maravilhosas trazidas pelos bons espíritos para nos orientar, para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui e continuarmos insistindo em aprender. E um dia, quem sabe, a gente vai conseguir subir mais um degrau na nossa evolução.
Que assim seja. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, fechamos esse capítulo, gente. Terça-feira que vem estamos juntos de novo. Até lá. Boa noite para vocês. Boa Valeu. Boa noite. Tchau. noite. Boa Obrigado. noite, Obrigada, gente. Sultane. Boa Boa Bom, noite a noite a todos. boa todos. noite. Tchau, Boa noite, tchau. gente.